Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cromossomos, cromatina e nucleossomo. Bom, o que a gente pode falar desse conteúdo, né? Então, basicamente, isso é a forma da organização do DNA genômico dentro das células, tá? Então, na célula, o DNA ele vai estar sempre associado a proteínas, tá? E esse DNA associado a proteínas a gente chama de cromossomo. Então, só para vocês entenderem os termos, né? Que a gente falou que era cromossomo, cromatina e nucleossomo, né? Então, cromossomo é o DNA dentro da célula que ele está associado a proteínas. Cromatina é uma determinada região do DNA e suas proteínas associadas, tá? Então, o cromossomo vai ter vários tipos de cromatina, tá? Ou vai ter várias regiões do DNA associado com aquelas proteínas específicas daquela região, tá? Que proteínas são essas? Então, a gente falou que tanto o cromossomo como a cromatina é o DNA associado com proteínas. Que proteínas são essas? A grande maioria dessas proteínas são proteínas que a gente chama de estonas. Mas também existem outros tipos de proteína que são que a gente, de forma bem geral, a gente chama de proteína não estônica, tá? E o que seria o nucleossomo? Seria uma associação regular do DNA com as estonas. Então, a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco como é que é essa estrutura regular, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que vocês devem estar pensando, para que o DNA se associa com proteínas dentro do núcleo, ou dentro da célula, né? Eu já falei dentro do núcleo porque essa forma de organização é típico de células eucariotas. Então, células eucariotas são aquelas células que têm núcleo, onde o DNA fica armazenado dentro do núcleo, tá? Então, a primeira grande vantagem é para o DNA caber dentro da célula. Então, eu vou dar alguns números aqui, tá até escrito aqui no slide, né? Então, o DNA humano ele tem algo em torno de 3 vezes 10 a 9 pares de base por conjunto haploide, né? Lembrando que a gente é um organismo diploide, a gente tem 2 cópias de cada cromossomo, né? Cada base ela tem mais ou menos 3,4 âmstrons. Então, se a gente pegar 3,4 âmstrons e multiplicar por 3 vezes 10 a 9 bases, a gente vai ter algo em torno de 10 elevado a 10 âmstrons, que é igual a 1 metro, tá? Como a gente é um organismo diploide, a gente vai ter 2 metros. Então, se a gente esticar uma fita de DNA bem fininha, né? Lembra que eu falei mais ou menos o tamanho dos nucleotídeos naquele vídeo passado? Vai ser uma fita bem fininha, mas ela vai ter 2 metros. E uma célula humana ela tem um tamanho típico de 10 a 15 micrômetros. Então, não tem como esse DNA caber dentro da célula, a não ser que ele seja altamente compactado. Tá? Então, isso que a gente vai ver como é que se dá essa compactação. E esse mesmo problema também ocorre, isso não é um problema típico de células eucariotas, não. Esse mesmo problema também ocorre com bactérias. Então, o DNA da bactéria é bem menor, enquanto o nosso tem 1 metro, se a gente esticasse, né? Na verdade, 2 metros, né? Mas se a gente esticar 2 metros, o DNA de uma bactéria tem 1 milímetro, que é bem pequeno, né? Mas a bactéria também tem um tamanho celular menor, é 1 micrômetro só. Então, o DNA de bactéria ele também é compactado, mas essa compactação ela não é um modelo de estudo. É difícil vocês acharem um livro-texto que tenha um conteúdo grande sobre como se dá essa compactação. Também envolvem proteínas parecidas com estona, eles chamam de stona-like, ou proteínas como estonas, ou proteínas parecidas, similares a estonas, mas não é um modelo de estudo
que faça parte de, por exemplo, de um capítulo de um livro. Capítulo de um livro, quando falar de compactação de DNA, vai falar sempre desse modelo de DNA eucarioto, tá? A outra grande vantagem é que a compactação protege de lesão. Então, imagine um DNA altamente disperso, é uma chance de você quebrar essa molécula. Quanto mais compacto ele está, menor a chance de quebra dele. Tanto quebra física como quebra química, tá? E também, quando a gente pensa que uma célula, ela multiplica seu DNA e vai se dividir em 2 células, ou em 4, no caso da meiose, se o DNA tivesse disperso, não tivesse altamente compactado, ia ser pior para a gente dividir esse DNA para as células filhas, ou passar esse DNA para as células filhas, melhor dizendo. Então, essas são as 3 grandes vantagens. Bom, então, o que eu estou mostrando aqui nessa tabela? Que a gente tem grandes diferenças entre o DNA de eucariotos e o DNA de procariotos. Então, eu vou aproveitar essa parte do vídeo para eu falar um pouco sobre essas diferenças entre DNA de procariotos e eucariotos. E aqui nessa tabela, ela é bem interessante porque ela mostra várias dessas características. Então, vocês estão vendo que a tabela ela tem 5 colunas. Na primeira coluna, mais à esquerda, tem o nome de algumas espécies. Então, tem algumas espécies de procarioto, algumas espécies de eucarioto. Na segunda coluna, tem a informação do número de cromossomos. Na terceira coluna, o número de cópia dos cromossomos. Na quarta, a forma dos cromossomos. E na última coluna, da mais da direita, o tamanho do genoma. Então, que eu vou chamar? Vou chamar a atenção primeiro para uma informação que eu já dei no vídeo anterior sobre a forma dos cromossomos. Então, os cromossomos de bactéria, os cromossomos de procariotos, eles são DNAs circulares, tá? Enquanto que os DNAs, os cromossomos de eucariotos, são lineares, tá certo? Então, a gente tem uma questão que é a extremidade, né? DNA linear tem extremidades e o DNA circular não tem extremidades. Então, isso tem diferentes problemas e isso a gente vai abordar novamente na aula de replicação do DNA, tá? Então, é um conteúdo mais à frente que a gente vai abordar isso melhor. Mas já fique pensando nisso, que o DNA de procarioto é circular e o DNA de eucarioto é linear. Quando eu falo DNA, eu estou falando de DNA genômico, então vocês podem pensar que nem está escrito na tabela. Cromossomo, já pensando que cromossomo é aquela linguagem de DNA mais proteína, tá? Outra questão interessante outra diferença básica é a informação que está na terceira coluna, ou na coluna do meio, que são o número de cópias dos cromossomos. Então, procariotos são organismos haploides, só tem uma cópia do cromossomo, enquanto os organismos eucariotos são diploides. Tem 2 cópias do cromossomo. Vocês estão vendo ali que os primeiros 2 exemplos de eucariotos são fungos, né, leveduras. As leveduras elas têm um estágio de vida na forma haploide e outro estágio de vida na forma diploide, por isso que tem 1 ou 2. Tá? Mas todos os multicelulares, eles são diploides, com 2 cópias. Tá? Outra questão que a gente começa a ver tem muito a ver com a complexidade do organismo. Então, a gente geralmente costuma dizer que as bactérias e os procariotos, eles são organismos menos complexos, já que eles são unicelulares, quando comparado com eucariotos, que geralmente se organizam na forma de organismos multicelulares, tá? Eu falei geralmente porque as leveduras são exemplos de organismos unicelulares, mas o que a gente pode ver? Então, enquanto os procariotos têm poucos cromossomos, então, cromossomo é um pedaço do DNA genômico. Então, existem vários procariotos que têm apenas um único cromossomo, mas tem o exemplo aqui de 2 bactérias,
que tem mais de um cromossomo, de 3 a 4, enquanto os eucariotos geralmente têm vários cromossomos, né? Então, a levedura mesmo, apesar de ser um organismo unicelular, ela tem 16 cromossomos, tá? E vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares dos cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, que é os famosos cromossomos X e Y. Tá certo? E isso pode também se refletir no tamanho do genoma. Então, vocês podem perceber que a informação da última coluna da direita, que quanto maior a complexidade do organismo, maior é o tamanho do genoma. Ali está em megabases. Então, megabases é 10 a 6 bases, tá? Então, quanto o DNA das bactérias fica por volta de 5 a 7 megabases, os DNAs de eucariotos são muito maiores. Quando a gente pensa nos unicelulares, nem é tão maior, é só um pouco mais do que o dobro, né? Dependendo de qual bactéria você pega como referência. Mas se a gente for comparar com os nossos, a gente tem 2.900 megabases, né? Então, a gente tem DNAs bem grandes, né? A gente tem um genoma bem grande, daí mais um motivo para ele ser bem compactado para caber dentro da célula. Bom, deixa eu só ver aqui uma questão aqui se está dando tudo certo com a nossa transmissão, ok. Então, vamos lá. Então, aqui é um pouco do que eu falei para vocês, tá? Então, logo aqui na direita, na esquerda, perdão, a gente pode ver a proporção de uma célula procariota e uma eucariota, né? A célula eucariota é 10 vezes maior do que uma célula procariota, que está o tamanho de uma bactéria, que é o tamanho de uma célula eucariota padrão, tá? Então, os procariotos, eles não têm organelas, então o DNA ele fica, teoricamente, no citoplasma, mas formando uma estrutura que a gente chama de nucleóide, tá? E o cromossomo, ele não é tão compactado, aqui está parecendo uma sopa de macarrão, né? E aqui já é o exemplo de uma célula eucariota com as suas organelas, é que está o núcleo com os cromossomos, tá? Aqui uma versão diploide, onde a gente tem 2 cópias de cada cromossomo, e uma versão haploide, tá? Lógico que existem, e isso já fica claro nessa tabela, tá? Eu só não chamei atenção, e isso também vale para as nossas células. Nas nossas células, né, no nosso organismo, a maioria das células adultas são diploides, né? Mas em alguns organismos a gente pode ter células poliploides, ou seja, com 2 ou mais cópias de cada cromossomo. Então, por exemplo, a célula megacariócito, que são as células que dão origem às plaquetas, ela tem 128 cópias de cada cromossomo. E elas são capazes de produzir até 200 mil plaquetas. Bom, nessa tabela aqui, é só para a gente reforçar aquela informação que eu passei na tabela anterior, no qual eu falei que o tamanho do genoma está relacionado com a complexidade do organismo. Então, a segunda coluna aqui dessa tabela, mal ou bem, é uma repetição daquela outra tabela, né? Então, a gente vê que os organismos procariotos têm genomas pequenos, quando a gente passa para eucariota, a gente já vai para outro patamar. Então, a gente já vê os organismos unicelulares com genomas intermediários, e quando a gente entra nos multicelulares, e quanto mais complexo é esse organismo, maior é o tamanho do seu genoma, tá? Isso a gente pode ver por tamanho do genoma, a gente pode ver isso por número de genes. Então, a gente tem, por exemplo, muito mais gene do que uma bactéria, tá? Mas uma coisa interessante é que se a gente pegar o número de genes
e dividir por tamanho do genoma, a gente vai ver uma relação inversa, que os organismos menos complexos, ou seja, as bactérias, têm maior densidade gênica do que nós, por exemplo. Então, por exemplo, em 1 megabase de DNA, uma bactéria tem quase 1000 genes, enquanto a gente, vamos ver aqui, ó, Homo sapiens tem 10. Então, tem também ordens de grandeza de diferença. Bom, por que isso, né? Então, para a gente entender isso. Então, são relações inversas, né? Tamanho do genoma, a complexidade do organismo com a densidade gênica. Então, isso se dá muito por alguns motivos que eu vou tentar destacar aqui para vocês. Então, aqui novamente a gente vê nessa figura um exemplo de um organismo procarioto, um eucarioto unicelular e 2 eucariotos multicelulares. Em verde são os genes, então vocês veem que aqui quase todo o DNA está preenchido de gene. Quando a gente vai, por exemplo, para um mesmo pedaço de DNA do mesmo tamanho no nosso organismo, a gente tem muito menos genes, que é a região verde, mas em compensação a gente tem uma região que fica entre os genes que a gente chama de sequência intergênica. Então, a gente tem um maior número de sequências intergênicas e sequências intergênicas de tamanhos maiores. Além disso, outra característica, que é essa cor amarela aqui, vocês podem ver que quase não tem aqui, e tem muito aqui nos 2 multicelulares, são sequências repetitivas. Nosso DNA tem uma grande composição de sequências repetitivas. A outra questão é que os nossos genes, eles são organizados, um termo que vocês já devem ter ouvido falar, de porções chamadas de exon e porções chamadas de intron. Na aula de transcrição, na aula de processamento, a gente vai rever melhor esses conceitos de exon e intron. Mas, no momento, vocês podem pensar que é uma forma de organização gênica. Os genes de procariotos não têm introns e os genes de eucariotos possuem um grande número de introns e introns muito grandes. Então, por exemplo, aqui ele pega um exemplo de um gene da RNA polimerase, que é o gene que codifica para a proteína que sintetiza o RNA. Então, aqui, ó, o tamanho proporcional dela, ó, em bactéria, em eucarioto unicelular e aqui na gente, ó. A gente, para ter o mesmo, mesmo pedaço de DNA que codifica uma proteína que tem a mesma função, a gente precisa de um grande pedaço de DNA, principalmente porque a gente tem muita sequência repetitiva dentro desse gene e a gente tem muita sequência que a gente chama de intron, tá? Então, para vocês terem uma ideia, vírus, que é difícil a gente falar que é um organismo, mas que é um ser vivo, sei lá, mas nos vírus, cada fita do DNA pode codificar genes diferentes. Então, muitas vezes, os genes são sobrepostos em direções diferentes. Então, numa fita, lembra que eu falei que o DNA são 2 cadeias polinucleotídicas? Então, cada cadeia polinucleotídica pode codificar uma fita. Na aula de transcrição, isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Bom, primeiro vamos tentar explicar rapidamente o que são exons e o que são introns. Então, isso, como eu falei, é uma forma de organização gênica dos genes de eucariotos, tá? Então, existe uma porção que a gente chama de exon, que ela é transcrita no RNA primário e faz parte do RNA processado, que sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula ser traduzido. Existe uma porção do DNA que é transcrito no RNA primário, mas ele é retirado e não faz parte da composição do RNA mensageiro processado, que é aquela fita de RNA que sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula ser traduzido. Tá certo? Então,
Nesse primeiro momento, vocês podem entender exon e intron dessa forma. Depois, na aula de processamento, vocês vão ver que isso é só uma generalização, tá? Que muitas vezes um exon se comporta como um intron se comporta como um exon, ou parte do exon se comporta como um intron, parte do intron se comporta como um exon, e a gente vai ver por que isso pode acontecer. Então, quando a gente vê nessa tabela aí, novamente, a primeira coluna, a segunda coluna é a densidade gênica, então é uma repetição das outras tabelas que a gente já viu, e aqui o número médio de introns por gene. Você vê que em bactérias é 0, mas isso número médio, tá? Existem exceções? Existem, mas a priori não, os genes em bactérias não possuem introns. Depois também na aula de processamento a gente vai ver algumas exceções para isso. Então, em eucariotos unicelulares, como a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, o número médio de introns por gene é 0,04, ou seja, não é nenhum intron por gene. Para vocês terem uma ideia, apenas 3,5% dos genes de levedura possuem intron. E o número médio de introns, eles aumentam conforme a complexidade dos organismos, tá? Para vocês terem uma ideia, 95% dos nossos genes têm intron e a gente tem uma média de 6 introns por gene, tá? Nessa última coluna, eu dou um pouco de informação sobre essas sequências repetitivas, tá? Quer dizer, eu dou não, tá aqui, tem essa informação aqui nessa tabela, né? Então, enquanto em bactérias, em procariotos, menos de 1% do DNA é repetitivo, no nosso DNA, 46% do nosso DNA é uma sequência repetitiva, tá? Então, quanto mais complexo o organismo, maior é a quantidade de DNA repetitivo. Bom, o que eu poderia falar sobre sequências intergênicas e DNA repetitivo? Então, se a gente pensar no genoma humano, a gente vai ter uma parte dele que é algo em torno de 60%, que é DNA intergênico, tá? Esse DNA intergênico, desses 60%, 25% são... mais fácil falar primeiro aqui, né? 45% são são repetições amplamente distribuídas no genoma, então repetições grandes de 100 pares de base a 1.000 pares de base, tá? Muito deles são elementos de transposição, e outros 25% desses 60% são outros tipos de regiões intergênicas. Então, muitas vezes são regiões únicas, que são pseudogenes, ou fragmentos de genes, ou genes que sofreram mutação e se tornaram não funcionais, e também sequências repetitivas, só que agora não de pedaços grandes, né? Então, por exemplo, quando eu falei aqui que são repetições de 100 pares de base, imagina uma sequência de 100 pares de base, ela se repete uma do lado da outra. Pode se repetir uma do lado da outra, pode se repetir em diferentes regiões do genoma, aquela mesma sequência de 100 pares de base. Então, isso são os mini-satélites, isso são os elementos de transposição, mas a gente pode ter repetições de 2 a 6 nucleotídeos que a gente chama de microsatélites. Tá? Isso representa até 3% do nosso genoma, mas isso, por exemplo, esses microsatélites é o que permitem identificação humana, por exemplo. Então, a identificação humana, ou teste de DNA, teste de paternidade, elas são baseadas nesses microsatélites, tá? Bom, então, retirando a região intergênica, a gente tem uma região, que seria os outros 40%, de genes e de sequências relacionadas a genes. Então, a gente tem de 3.200 megabases, apenas 48 megabases são relacionadas com genes. As outras são sequências relacionadas, ou são introns, ou são fragmentos de genes, ou são, novamente, pseudogenes.
tá? Bom, como é que pode ser formado um pseudogene? Então, a gente tem... na transcrição, a gente forma um RNA, e as nossas células, elas, apesar da gente não possuir uma enzima, que é muito comum em vírus, que é chamada transcriptase reversa, que faz DNA a partir de RNA, como a gente tem muito elementos de transposição e muitas vezes a gente está infectado por um retrovírus, a gente tem, em algumas situações, transcriptase reversa abundante no nosso citoplasma. Então, muitas vezes, esse RNA, uma transcriptase reversa que esteja disponível naquela célula, ela pega esse RNA, faz um pedaço de DNA a partir dele e esse DNA é integrado. Mas como ele é integrado e muitas vezes sem o controle de uma região promotora, a gente vai ver sobre isso na aula de transcrição, ele nunca é transcrito e ele é classificado como um pseudogene. Pseudogene também pode ser formado, além dessa hipótese aqui do uso da transcriptase reversa, através de um processo de duplicação gênica. Então, você tem um gene, esse gene ele é duplicado, agora ele passa a ter 2 cópias naquele genoma, e cada cópia, então, só pode sofrer eventos de mutação aleatória e algumas mutações provocar perda de função do gene. E aí ele vira um pseudogene. Então, ele tem toda a característica de um gene, mas não gera uma proteína funcional. Então, ele virou um pseudogene, tá? Na aula de mutação, vocês vão ver como isso pode acontecer em mais detalhes. Aqui eu só estou falando as possíveis origens de pseudogene, tá? Bom, sequências repetitivas, elas são muito comuns em DNAs eucariotos, mas elas também são importantes, tá? Então, eu vou falar de algumas sequências repetitivas que são importantes. Então, para eu falar disso, eu vou ter que lembrar mais ou menos a estrutura do DNA. Então, o DNA tem sequências repetitivas nos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos lineares, tem sequências repetitivas numa região chamada origem de replicação, que a gente vai ver melhor na aula de replicação, enquanto em procariotos a origem de replicação é um único sítio em um determinado cromossomo, em eucariotos a gente tem uma origem de replicação a cada 30, 40 quilobases. Então, as origens de replicação são muito comuns e muito frequentes nos DNAs lineares de eucariotos, ou seja, sequências repetitivas. Outro lugar onde a gente tem bastante sequência repetitiva é no centrômero, que é uma região dos cromossomos importantes para a divisão do DNA. Então, os DNAs eles são unidos pelos centrômeros e na etapa da mitose, o fuso mitótico puxa cada cópia de cromossomo para um polo da célula através dos centrômeros. E os centrômeros eles são região repetitiva, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui está o exemplo da função do centrômero. Isso aqui é durante a mitose, você tem o pareamento das cromátides irmãs, né, dos cromossomos duplicados. O fuso mitótico se liga ao centrômero e puxa uma cópia para cada polo da célula. Se a gente não tivesse centrômero, essa migração seria aleatória, então a gente ia ter célula que receberia ou não uma cópia de determinado cromossomo, e se a gente tivesse vários centrômeros, a gente ia receber fragmentos. Então, é importante que a gente tenha só um centrômero por cromossomo. Mas esse centrômero ele é constituído de sequência repetitiva. Tá certo? Então, em levedura, essa sequência repetitiva ela é bem pequenininha, de 125 pares de base, mas aqui nos nossos cromossomos, por exemplo, podem variar de 240 quilobases a vários megabases. Então, isso tudo é DNA repetitivo. O telômero, basicamente, é a repetição desses 6 nucleotídeos, TTA, GGG. Isso se repete várias vezes
na estrutura do telômero. Na aula de replicação, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre telômero. Vocês vão entender a importância dessa sequência repetitiva. Bom, vocês vão ter uma aula só sobre ciclo celular. Eu vou só adiantar algumas questões aqui do ciclo celular, que é importante para essa parte que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, o ciclo celular é constituído de quatro fases, né? A fase de mitose, que é quando o DNA fica altamente compactado. Você tem a fase G1, que é o intervalo entre a fase de mitose e a fase de síntese do DNA, que é a fase S. E você tem a fase G2, que é o intervalo entre a fase S de síntese e a fase de divisão. Então, na fase de síntese, é muito importante o envolvimento de outras proteínas para manter essas cromátides irmãs unidas, que são as coenzinas, tá? Essas coenzinas mantêm as cromátides irmãs unidas até que o fuso mitótico puxa cada cromossomo para um lado do polo da célula, tá? E essas coenzinas, então, elas são rompidas durante essa etapa. Então, só para vocês terem uma ideia, o DNA, na verdade, ele não fica altamente compactado, que nem a gente costuma ver a representação do DNA de eucariotos. Essa representação na forma de cromossomo, com as cromátides irmãs unidas, elas ocorrem apenas na fase M. Nas outras 3 etapas do ciclo celular, que é a fase G1, S, G2, que a gente chama de intérfase, o DNA está compactado na forma de nucleossomo. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhe isso. Mas não está altamente compactado nessa forma aqui, que essa forma aqui é só na fase M, que auxilia na divisão das cromátides irmãs. Tá? Então, como eu falei, existem essas proteínas que são as coenzinas. Existem uma outra proteína que também participa dessa alta compactação na forma de cromossomo, que é a condensina. Então, essas são as outras proteínas que a gente falou que são proteínas não histônicas, ou também muitas vezes chamadas de proteínas SMC, que são as proteínas de manutenção estrutural do cromossomo. Então, vocês vão ver isso com detalhe na aula de ciclo celular. Então, você tem uma divisão celular que é chamada de mitose, quando uma célula gera 2 iguais, tá? Então, uma célula diploide gera 2 células diploides. E vocês têm a meiose, que é quando uma célula diploide gera 4 células haploides. Tá certo? Que isso é o que ocorre na formação dos nossos gametas. Bom, então eu falei um pouquinho sobre características do DNA, diferença do DNA entre procariotos e eucariotos, falei um pouquinho sobre a estruturação desse DNA, e agora eu quero então falar sobre a forma mais simples de compactação do DNA, que são os nucleossomos. Então a gente já falou um pouquinho sobre as outras formas, o envolvimento de outras proteínas não histônicas no grau de compactação do DNA. Agora eu vou focar principalmente essa parte da aula nas proteínas histônicas e no grau básico de compactação, que são os nucleossomos. Então, aqui é uma imagem real, tá? Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, isso aqui é o DNA da intérfase. Então, a gente vê aqui que tem uma parte dos nossos cromossomos que estão menos compactada e tem uma parte do nosso DNA que está altamente compactada, tá? Então, isso é importante vocês terem essa ideia. Então, existe uma região da nossa cromatina que ela tem o nome de heterocromatina, e tem uma versão super compactada da nossa cromatina, tá? E tem aquele DNA clássico, os cromossomos clássicos da fase de mitose, tá? Na intérfase, a gente tem uma região bem fininha do DNA,
que é o que a gente chama de colar de contas, ou a fibra de 10 nanômetros, e tem uma região da cromatina um pouco mais compacta, que é a fibra de 30 nanômetros, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho como é que essas fibras de 10 e de 30 nanômetros, elas são formadas. Basicamente, elas são formadas, aí agora a gente vai falar sobre o nucleossomo. Então, a gente começou falando de cromossomo, falamos rapidamente das cromatinas, do que seria cromatina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nucleossomos, tá? Então, o nucleossomo é uma forma regular de compactação do DNA que envolve as proteínas histônicas e o DNA, tá certo? Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de histonas, são 8 proteínas histônicas, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe quais são essas proteínas, tá? Que elas se organizam num oligômero e o DNA se enrola ao redor desse núcleo de histonas, formando o que a gente chama de nucleossomo. Não chega a dar 2 voltas completas, tá vendo aqui, ó? Entra por aqui, dá uma volta e sai por aqui. Não chega a ser 2 voltas completas, é 1,5 volta. Daqui a pouco vou dar esse número com mais precisão, tá certo? E essa forma de organização do nucleossomo, então, forma essa fibra de 10 nanômetros, que algumas vezes tem esse nome mais popular, né? Colar de contas. Até porque parece um pouco, né? Se a gente for ver essa microscopia eletrônica, realmente parece um colar de contas, tá? Então, a gente tem o DNA nucleossomal, que é o que dá a volta no núcleo de histonas, e tem o DNA que fica entre 2 nucleossomos, que é o DNA de ligação. Esse DNA nucleossomal ele é bem padronizado. Aqui nessa figura está falando que ele tem 146 pares de base, e esse DNA de ligação ele realmente é mais variável, tanto entre espécies como dentro de uma própria célula também vai ser mais variável. Nessa figura aí está mostrando que ele pode variar de 20 a 60, tá? É fácil de ver esse tamanho regular dos nucleossomos, então aqui, rapidamente, é um exemplo. Se você pegar o DNA e degradar ele com uma enzima que degrada, que quebra o DNA, uma nuclease. Nuclease é a enzima que quebra a ligação fosfodiéster, que é aquela ligação entre os nucleotídeos. Mas como é uma digestão que a gente chama de branda, então a gente não quebra sempre em qualquer lugar. Novamente, o DNA ele não fica acessível para ser quebrado. O DNA nucleossomal ele só vai poder ser quebrado no DNA de ligação. Então, quando a gente faz essa digestão branda, você gera fragmentos de múltiplo de 200. Aqui, novamente, uma foto de uma eletroforese. A gente já falou de eletroforese na outra aula, novamente estamos falando aqui. Eu acho que depois o Carlos vai dar com mais detalhes isso. Então, aqui a gente tem vários tamanhos, tá? De 200 até... São sempre múltiplos de 200 que corresponde... Pode quebrar exatamente antes e após um nucleossomo, pode quebrar antes e após 2 nucleossomos, que daria 400, 3, 4, por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Esse DNA nucleossomal, ou DNA de repetição, esse DNA nucleossomal, que é o DNA que enrola o nucleossomo, ele é super regular em um determinado organismo, tá? Mas, lógico, existem variações de tamanho do DNA nucleossomal entre organismos, tá? Agora, já o DNA de ligação, em um mesmo organismo, ele pode variar um pouquinho. As histonas, né? Eu falei do núcleo de histonas. Agora vamos ver o que seria isso, né? Então, as histonas são 5 histonas diferentes, são 4 histonas que compõem o núcleo de histonas e uma histona que a gente chama de histona H1, que é a histona de ligação.
Esse núcleo de estonas é composto de 2 cópias de cada uma dessas 4 estonas, que é a estona H2A, H2B, H3 e H4, tá? Uma característica que eu gostaria de chamar a atenção é a composição do resíduo de lisina e arginina. Então, lisina e arginina são 2 aminoácidos que são aminoácidos polares carregados positivamente. Lógico, quando a gente dá essa classificação, a gente está se referindo a ele em pH 7. Então, a lisina e a arginina são aminoácidos carregados positivamente, tá? Então, isso já dá uma pista de como é que é a interação das histonas com o DNA. É uma atração basicamente eletrostática. O DNA é negativo, as histonas têm uma grande quantidade de resíduos de lisina e arginina, tá vendo? Quase 20%, entre 20% a 30% dos aminoácidos das histonas são aminoácidos carregados positivamente. Isso dá uma carga líquida da proteína, uma carga líquida positiva que gera ela ter uma atração eletrostática com o DNA. Então, como é o esperado, ela é uma interação não específica com o DNA, tá certo? Porque ela não se liga a determinadas sequências de DNA, ela se liga de forma aleatória a cada mais ou menos, como a gente viu aqui, a mais ou menos a cada 200 pares de base, ela está se ligando ao DNA. Quando a gente compara a estrutura das histonas H2A, H2B, H3 e H4, a gente vê que tem uma região bastante conservada, não só em tamanho como na estrutura. Então, a gente tem uma alfa-hélice, quer dizer, a gente tem 3 regiões de alfa-hélice. A gente tem uma cauda NC-terminal variável, que em algumas tem, outras não tem. E a gente tem uma cauda N-terminal, essa sim, presente em todas as 4 histonas, mas ela tem um tamanho variável e tem uma estrutura variável. Tá? Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente vai ver funções para essas caudas N-terminais. As histonas H3 e H4, elas formam um tetrâmero. Então, primeiro elas se ligam entre si formando um tetrâmero, e as histonas H2A e H2B, elas se ligam entre si formando um dímero. Então, a gente tem um tetrâmero de H3 e H4 e tem 2 dímeros de H2A e H2B nesse núcleo de histonas que eu falei, tá? Vamos ver como é que ocorre isso. Então, a gente tem a formação do tetrâmero. O tetrâmero, ele auxilia no começo da formação do nucleossomo. Então, as caudas N-terminais, elas ajudam nesse enrolamento do DNA ao redor do nucleossomo, ao redor das histonas, dando início à formação do nucleossomo. E uma vez que a gente tem essa estrutura montada, entra 2 dímeros de H2A e H2B. Bom, e como já fica um pouco claro aqui nessa figura, e fica mais claro então que agora eu vou chamar a atenção para isso, as caudas N-terminais, elas ficam localizadas para fora da estrutura do nucleossomo, e elas, a priori, elas não têm nenhuma, elas auxiliam na montagem inicial do nucleossomo, mas elas não têm nenhuma função na manutenção da estrutura do nucleossomo. Tanto que se a gente fazer um tratamento com protease e cortar essas caudas N-terminais das histonas, o nucleossomo continua montado. O tetrâmero H3 e H4 interage mais com a porção de entrada e de saída do DNA nucleossomal, enquanto os dímeros H2A e H2B interagem com essa porção aqui inferior, ou seja, a porção oposta à região de entrada e saída do DNA nucleossomal, com uma pequena região de 30 pares de base. Nem é tão pequena porque a gente está falando de algo em torno de 150 pares de base, né? Então, quase com uma
região que seria 1/3 a 1/5 do tamanho do DNA nucleossomal, né? Bom, a interação é uma interação, como as histonas têm caráter básico, tem um caráter de carga líquida positiva, isso ajuda a neutralizar a carga líquida negativa do DNA e facilita na ligação, mas essa ligação não se dá apenas com esqueleto de carbono fosfato. Também ocorre formação de pontes de hidrogênio, algumas delas pela cavidade menor e outras pela cavidade maior. Então, a gente tem interações que interagem com as bases, tá? Mas isso são algumas interações, tá? A maior parte das interações é através do esqueleto de carbono fosfato, uma interação eletrostática. Então, essas caudas N-terminais, elas, como eu falei, elas ajudam o DNA a se enrolar ao redor das histonas, tá? E a grande função da histona H1 é diminuir esse ângulo de entrada e saída dos nucleossomos, aproximando os nucleossomos. Então, a histona H1 ela é muito importante para a formação da fibra de 30 nanômetros. Então, aqui a gente pode ver o DNA na forma de fibra de 10 nanômetros. Quando a gente adiciona a histona H1, você tem o começo da formação da fibra de 30 nanômetros. Então, aqui, ó, fibra de 10 nanômetros, só com os nucleossomos. Quando a gente adiciona histona H1, ele diminui esse ângulo de entrada e de saída do DNA nucleossomal, né? A diferença aqui para aqui, facilitando a formação da fibra de 30 nanômetros, tá? Então, a fibra de 30 nanômetros, ela tem duas estruturas principais, ou tem... na verdade, acaba que é um modelo, né? Tem dois modelos propostos principais. Um modelo é o modelo da solenoide, no qual elas vão se enrolando em espiral, tá? No qual a gente tem sempre o interior dessa fibra de 30 nanômetros livre, tá? E a gente tem o modelo do zigue-zague, que é uma espiral, mas uma espiral de forma que o DNA de ligação está sempre ocupando o interior dessa fibra de 30 nanômetros, tá? Inclusive, na formação da fibra de 30 nanômetros, a gente pode ter regiões na forma de solenoide, regiões na forma de zigue-zague. Bom, a histona H1, ela aproxima os nucleossomos e isso permite que as caudas N-terminais de um nucleossomo interajam com os nucleossomos adjacentes, estabilizando a fibra de 30 nanômetros. Bom, a fibra de 30 nanômetros, então a participação das proteínas histônicas, ela ajuda a compactar o DNA em 40 vezes. Mas isso não é o suficiente para a gente conseguir botar o DNA ou compactar o DNA para ele caber no núcleo. Então, tem outros tipos de compactação. Então, são as proteínas SMC, no qual a condensina e a coenzina são uma delas. A outra é a topoisomerase, que ajuda a formar esse grau maior de compactação. Então, aqui, ó, são as proteínas SMC, no qual as fibras de 30 nanômetros se enrolam ao redor desse arcabouço ou desse suporte nuclear, composto principalmente de topoisomerase 2. É uma das proteínas que compõe esse suporte nuclear, no qual as fibras de 30 nanômetros se enrolam, tá? Aumentando a compactação do DNA. Então, aquela mesma figura que eu mostrei no começo, isso aqui é um DNA altamente compactado. Outra questão importante é que existem variações das histonas que compõem o nucleossomo, tá? Então, existe uma variação bem comum, que é a histona H2AZ, que ela é muito comum em regiões que são muito transcritas.
Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa contradição entre fibra de 10 nanômetros, fibra de 30 nanômetros, tá? Mas é importante que vocês saibam que essa histona H2AZ, ela está associada a porções da cromatina mais relaxada e mais sujeita à transcrição, tá? Existem outras histonas, uma histona que é muito comum na região do centrômero, que é uma variante da histona H3, que é a CNPA. Então, ela é muito comum nessa região, que é do centrômero, tá? Então, a interação entre o núcleo de histonas e o DNA é uma interação dinâmica. Muitas vezes, imagine aqui, se um sítio importante para a ligação de uma determinada proteína está nessa região do DNA que está interagindo com as histonas, ele não está acessível para a interação com essa proteína. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ter um deslizamento desse nucleossomo, liberando esses sítios para ligação de proteína. A gente pode ter um deslizamento que libera só um sítio, como a gente pode ter um deslizamento para liberar os dois sítios. Então, a gente tem, né, existem, então, outras proteínas que se ligam ao DNA e favorecem esse dinamismo da relação DNA-nucleossomo. Então, a gente pode ter o deslizamento, então são proteínas, né, que a gente chama de complexo remodelador de cromatina, tá? A gente pode ter o deslizamento com a liberação desses sítios para ligação de outras proteínas. A gente pode retirar o nucleossomo e passar para um outro terço do DNA, liberando totalmente o DNA e deixando aquela região do DNA que antes estava organizada na forma de nucleossomo para uma região livre de nucleossomo. Como a gente pode ter apenas pequenas torções, tá vendo? Aqui a gente está... Então, lembra que uma cadeia são duas cadeias polinucleotídicas. Então, tem uma que interage com as histonas e tem uma que não está interagindo com a histona. A gente pode torcer, e o DNA permite isso, tem essa flexibilidade para a gente inverter qual cadeia polinucleotídica que está ligada com o nucleossomo e liberar um determinado sítio de ligação ao DNA. Então, esses complexos remodeladores de cromatina existem de vários tipos, tá? O importante é que alguns têm, a gente vai ver isso com mais detalhe, tem o que a gente chama de bromodomínio e tem outros que têm cromodomínio. Tem alguns que são capazes de fazer o deslize, transferência e essa reestruturação, e tem outros que só fazem uma ou outra função, tá? Então, essa montagem do nucleossomo, ela pode ser dependente da participação de outras proteínas, tá? Então, a gente pode ter desde que, uma vez que o DNA, que proteínas se ligam ao DNA, evita a formação de nucleossomo, como a gente pode ter uma proteína ligando o DNA e recrutando a formação de nucleossomo. Então, a gente pode ter essas versões. Então, o que é importante vocês terem em mente é que o DNA, né, o cromossomo, como a gente falou antes, é o DNA ligado a proteínas. Então, vão ser desde proteínas importantes para a estrutura propriamente dita, né, que nem as proteínas SMC, as histonas, e outras proteínas que podem regular a ligação, por exemplo, de histonas, tá? Outra questão também é a composição do DNA. Geralmente, regiões ricas em DNA são as regiões que interagem com o octâmero de histonas. E, geralmente, elas têm que estar presentes na cavidade menor, tá? E regiões ricas em CG, presentes na cavidade menor, elas não interagem com o núcleo de histonas. Então, a sequência do DNA também pode influenciar na posição de um determinado nucleossomo. Lembra que eu falei anteriormente que
as histonas podem interagir com o DNA através de pontes de hidrogênio com as cavidades maior e menor. Então, logo, essa é uma interação dependente de sequência, e isso pode influenciar na montagem ou não de um determinado nucleossomo. Uma característica muito interessante são modificações covalentes que ocorrem nessa cauda N-terminal. E isso é o que a gente chama de código de histonas, e isso é o que a gente também chama de epigenética. Na aula de controle de expressão gênica de eucariotos, eu vou voltar essa questão, tá certo? E a gente vai trabalhar um pouco melhor isso. O que eu quero falar aqui para vocês nessa aula de hoje é que essas modificações covalentes, elas ocorrem nas caudas N-terminais das 4 histonas, tanto na histona H2A, H2B, H3 e H4, e são 3 modificações covalentes principais: fosforilação, metilação e acetilação. Então, essas modificações covalentes, elas ocorrem em resíduos específicos das caudas N-terminais das histonas. Geralmente, a acetilação está relacionada com menor grau de compactação do DNA, ou seja, o favorecimento da fibra de 10 nanômetros, e está envolvida com transcrição. Já a metilação e a fosforilação, elas favorecem a formação da fibra de 30 nanômetros, e elas estão envolvidas com uma região da cromatina que não é transcrita. Então, geralmente, metilação está envolvida com silenciamento, ou seja, não ocorre transcrição, e a fosforilação, então, ela está envolvida com as regiões da cromatina altamente compactada, ou condensada, que nem está escrito aqui. Então, mas isso são conceitos gerais. Nessa figura aqui, a gente tem se tal resíduo está acetilado, está envolvido com expressão gênica. Se tal resíduo está acetilado, está envolvido com deposição. Tal resíduo metilado, aqui está falando, ó, K, e K é o resíduo lisina, se eu não me engano, são as lisinas. Fico devendo essa informação. Tá, mas geralmente K é lisina e S é serina. Se eu não estiver enganado, é essa informação, tá? Então, aqui tem o significado de cada modificação, o que geralmente acontece, e aqui são as informações gerais, tá? Então, o que eu gostaria que vocês pensassem, né? Então, essas caudas N-terminais, elas interagem com os nucleossomos adjacentes. Quando eles estão acetilados, essa interação não ocorre, tá certo? E a gente tem uma cromatina mais relaxada, mais propensa à transcrição. Quando a gente tem, por exemplo, metilação, a gente tem uma cromatina uma cauda N-terminal que interage melhor com os nucleossomos adjacentes, favorecendo a formação da fibra de 30 nanômetros e uma cromatina mais compactada. Além disso, proteínas com bromodomínio reconhecem histonas acetiladas, e proteínas com cromodomínio reconhecem histonas metiladas. Então, nessa tabela aqui, eu até falei de proteínas de remodelamento de cromatina e chamei atenção para o bromo e cromodomínio. Então, a gente pode ver aqui que proteínas da remodelação de cromatina podem reconhecer modificações covalentes da cauda de histonas, tá? Então, por exemplo, proteínas capazes de acetilar histonas têm bromodomínios. Proteínas capazes de desacetilar histonas têm cromodomínios. E proteínas capazes de metilar histona têm cromodomínios, tá? Mas como você pode perceber, isso não é regra geral. Então, tem proteínas que metilam histona que não tem nem bromo nem cromodomínio. A mesma coisa serve para as desacetiladoras e a mesma coisa serve para acetiladoras.
Eu só dei um enfoque geral, tá? Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes um complexo remodelador de cromatina, ele pode se ligar a uma proteína que está ligada ao DNA, promover então um deslizamento do nucleossomo, liberando um sítio para uma determinada ligação de uma segunda proteína, e essa proteína, por exemplo, recrutar uma acetilase de histona, que vai acetilar o DNA e mudar o grau de compactação. Então, uma fibra de 30 nanômetros passou para ser uma fibra de 10 nanômetros. Então, isso é dinâmico na estrutura do DNA. Então, a cromatina, ora, em determinadas situações da célula, uma mesma cromatina pode estar na forma mais compactada, mais inacessível. Ora, ela pode estar na forma menos compactada, mais acessível para a transcrição. Então, isso é muito dinâmico e isso depende sempre de ligação de proteínas ao DNA, tá? Então, como vocês viram, então isso é importante para determinar que região está sendo transcrita para o DNA, e isso é principalmente importante quando a gente pensa se essas marcações vão passar ou não para as células filhas, tá? E se elas passam para as células filhas, como é que isso ocorre? É de forma aleatória. E como seria a passagem das histonas antigas para as novas fitas de DNA que estão sendo sintetizadas, né? Então, vamos lá. Uma característica importante que os tretômeros H3 e H4 eles nunca são liberados do DNA, enquanto que os dímeros H2A e H2B eles são liberados do DNA, tá? Então, aqui a gente tem o DNA, então a gente vai ter a replicação, tá? Então, a gente está fazendo DNA, duas fitas novas a partir de uma fita, os dímeros de H2A e H2B são liberados, mas o tetrâmero H3 e H4, esse nunca é liberado. Só que aí vai ser uma passagem aleatória. Para qual fita que ele vai, é um evento aleatório. Então, novamente, aqui, ó. Aqui eu já vou mostrar melhor, já mostrar características que dá para responder as perguntas anteriores. Então, aqui a gente tem uma região do DNA que o tetrâmero H3 e H4 está acetilado. Então, a gente sabe que o tetrâmero H3 e H4 ele nunca se desliga do DNA, então ele passa de forma aleatória. Novos tetâmeros H3 e H4 são incorporados aos nucleossomos. Então, né? Então, aqui a gente novamente tem as proteínas que acetilam DNA, elas têm bromodomínio, elas reconhecem as histonas antigas, né, que estão acetiladas e acetilam as histonas novas que foram incorporadas no DNA, dando a mesma informação que tinha antes no DNA parental para os DNAs filhos. Então, a marcação ela é reproduzida dessa forma. H3 e H4 nunca se desliga, existem proteínas que reconhecem essas modificações covalentes e reproduzem nas novas histonas incorporadas ao DNA, tá? Como é que isso é possível? Como é que o nunca se desliga, né? A gente vai ver na maquinaria de replicação que existem várias proteínas que fazem parte da maquinaria de replicação. Uma delas é o anel deslizante, ou PCNA. O PCNA se liga a proteínas que auxiliam a montagem das histonas, né? A gente chama isso de chaperonas, tá? Então, existem chaperonas, que são essas proteínas que auxiliam na montagem dos nucleossomos. Então, existe uma proteína dessas que se liga ao anel, que quando o DNA vai ser replicado, a histona antiga se liga a essa chaperona, e a chaperona, então, passa para o DNA, assim que ele acabar de ser sintetizado, já passa e já monta. Então, aquele tetrâmero nunca sai daquela posição por causa disso, ele interage com as chaperonas, tá?
existem outras chaperonas que levam os dímeros de H2A e H2B para a formação do nucleossomo. Tá certo? Então, isso era o que eu gostaria de falar para vocês nessa aula de cromossomo, cromatina e nucleossomo. Espero que vocês apreciem esse conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato. E, novamente, deem uma olhada na bibliografia do curso, tá? Eu indico o livro Biologia Molecular do Gene. Várias dessas figuras aqui, inclusive, são desse livro. E é isso. Deixa eu aqui terminar a minha transmissão.